Esta é a segunda parte da aula 1 do curso de latim. Nesta parte, nós resolveremos alguns exercícios. Inicialmente, exercícios de tradução do latim para o português e, em seguida, exercícios de versão do português para o latim. Em todas as páginas dos exercícios, encontram-se algumas tabelas no alto à direita da página. Uma dessas tabelas é a tabela de terminações da primeira declinação. Então, nós temos aqui singular, nominativo a, vocativo a, acusativo am, genitivo ai, dativo ai, ablativo a, plural ai, as, arum, is. Ao lado há uma tabela com as terminações do presente do indicativo ativo da primeira conjugação, o, as, at, amus, atis, ant. E, enfim, uma tabela com as terminações do presente do imperativo ativo da primeira conjugação. Segunda pessoa do singular, a. Segunda pessoa do plural, at. O vocabulário necessário para o exercício encontra-se nesse quadro cinza. Vamos então começar pela tradução de frases do latim para o português. Primeira frase: Siluae agricolis umbram parant. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o verbo da frase. Pela terminação, o verbo é parant. Terminação ant, terminação de terceira pessoa do plural. E o verbo paro significa preparar, fornecer. Vamos traduzir por fornecer. Fornecer rege objeto direto e objeto indireto. Como o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito do verbo vai estar no nominativo plural. A terminação do nominativo plural é ai. Então, a única palavra aqui que está no nominativo plural é siluae. Silua significa floresta. Então, florestas, parant, fornecem alguma coisa a alguém. Objeto direto, terminação am, umbram. Umbra significa sombra. Então, florestas fornecem sombra a quem? Agrícolis é um dativo. Dativo plural. Agrícola significa agricultor. Em latim não existe artigo, mas na tradução para o português nós vamos colocar os artigos. Então, as florestas fornecem sombra aos agricultores. Segunda frase: Lunam et stellas poetae laudant. Vamos de novo encontrar o verbo. O verbo é laudant. Nós encontramos pela terminação ant, que é de novo uma terminação de terceira pessoa do plural. O verbo laudo significa louvar. Então, louvam. O sujeito desse verbo tem de estar no plural, no nominativo plural, terminação ai. Então, o sujeito é poetae. Os poetas louvam o quê? Objeto direto acusativo. O acusativo, se for singular, terá a terminação am. Se for plural, terá a terminação as. Nós temos aqui dois acusativos. Lunam et stellas. Lunam é acusativo singular e stellas, acusativo plural. Então, os poetas louvam lunam, a lua, aqui no vocabulário, e stella significa estrela. Os poetas louvam a lua e as estrelas. De novo, nós colocamos artigos em português, já que eles não existem em latim, mas são usados na língua portuguesa.
Terceira frase. Amicitia vitam ornat. De novo, vamos procurar o verbo. O verbo é ornat, terminação at, terminação de terceira pessoa do singular. E orno significa embelezar, ornar. O sujeito vai estar no singular, já que o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, nominativo singular, terminação a, pela tabela aqui, a única palavra que termina em a é amicitia. Amicitia, se nós formos para o vocabulário, significa amizade. Então, a amizade embeleza, agora, objeto direto, acusativo, vitam. Terminação am de acusativo e vita significa vida. Então, a amizade embeleza a vida. Número 4. Filias reginae vita agricolarum non delectat. De novo, vamos encontrar o verbo. O verbo é delectat, terminação em at, terceira pessoa do singular. Tem um non aqui que significa não. E delecto, se nós formos olhar na tabela, significa atrair, encantar. Então, não atrai. O sujeito vai estar no singular, já que o verbo está na terceira pessoa do singular. A única possibilidade de nominativo singular é vita. Então, a vida, agricolarum, essa terminação arum é uma terminação de genitivo plural. A vida dos agricultores, non delectat, não atrai. Agora nós teremos de procurar um acusativo. E o único acusativo que nós encontramos é filias, um acusativo plural, terminação as. Filias significa filha. Então, a vida dos agricultores não atrai as filhas. E nós temos aqui mais um genitivo, reginae. Regina significa rainha, está no genitivo, as filhas da rainha. Então, a vida dos agricultores não atrai, não encanta as filhas da rainha. Número 5. Copiae patriae victoriam parent. O verbo é parent, preparar, fornecer. Está na terceira pessoa do plural. Então, nós temos de procurar um nominativo plural para ser o sujeito de parent. Nós temos aqui copiae. O que significa cópia? Vamos aqui para o vocabulário. Cópia, no singular, significa abundância e no plural significa tropas. Copiae está no plural. Então, tropas fornecem ou preparam, fornecem o quê? Acusativo, victoriam, que significa vitória. Então, tropas fornecem vitória a quem? Agora, vamos procurar o dativo. Patriae é um dativo singular, a pátria. Então, colocando os artigos, as tropas fornecem a vitória à pátria. Número 6. Patriae gloriam optamus. Optamus é o verbo, terminação amus, primeira do plural, segundo a tabela aqui, e o verbo opto significa desejar. Então, primeira do plural, desejamos. Desejamos o quê? Objeto direto, acusativo, gloriam, é um acusativo singular, desejamos a glória. A quem? Objeto indireto, dativo, patriae, a pátria. Então, desejamos glória à pátria. Continuando, número 7. Cur lacrimas puella. Cur significa porquê em latim. Onde é que está o verbo? Lacrimas, terminação as, terminação de segunda pessoa do singular.
E o verbo lacrimo significa chorar. Então, por que choras? E aqui, puella significa menina. Então, por que choras, menina? Menina é um vocativo. Número 8, laborate agricolae. Vamos procurar de novo o verbo. O verbo é laborate, a terminação ate é uma terminação de imperativo, segunda pessoa do plural. E o verbo laboro significa trabalhar. Então, laborate agricolae, trabalhai, agricultores. Né? Agricolae é um vocativo plural. Número 9, regina modestiam puellarum laudat. O verbo laudat, nós já conhecemos esse verbo, significa louva, está na terceira pessoa do singular, então o sujeito estará no nominativo singular. Que palavra está no nominativo singular? Regina, que significa rainha. Então, a rainha louva o quê? Acusativo. Modestiam, que significa temperança, modéstia. Puellarum, genitivo plural, das meninas. Então, a rainha louva a modéstia das meninas. Número 10, victoriam laudate poetae. Onde é que está o verbo laudate? Que forma é essa? Segunda pessoa do plural do imperativo. Então, louvai, poetae, ó poetas, louvai o quê? Victoriam, acusativo, a vitória. Poetae está no vocativo. Número 11, stellae nautis viam monstrant. O verbo é monstrant. Terminação ant, terceira pessoa do plural. Então, o sujeito estará no nominativo plural. Stellae, as estrelas. Monstrant, monstro significa mostrar. As estrelas mostram alguma coisa a alguém. Mostram o quê? Acusativo, viam. Via é caminho. Então, as estrelas mostram o caminho a quem? Dativo, nautis, aos marinheiros. Número 12, laudo justitiam reginae. O verbo é laudo, terminação o, primeira pessoa do singular, eu louvo. Louvo o quê? Acusativo, justitiam. Justitia significa justiça. Então, eu louvo a justiça. Nós temos aqui um genitivo, reginae, da rainha. Vamos passar agora ao exercício de versão do português para o latim. Número 1. A glória dos poetas embeleza a pátria. O verbo embeleza, esse verbo em latim é orno. O sujeito é a glória, então ele vai estar na terceira pessoa do singular e glória vai estar no nominativo. Então, glória dos poetas, genitivo plural. Poetarum, ornat, e agora pátria está no acusativo. Então, gloria poetarum, ornat patriam, no acusativo. Quando nós traduzimos para o latim, evidentemente os artigos desaparecem, porque não há artigos em latim. Número 2. A rainha deseja vitória à pátria. O verbo desejar, nós já vimos, é opto em latim. Então, sujeito a rainha, nominativo singular, regina, optat,
Vitória é o objeto direto, acusativo. Victoriam, a pátria, dativo. Patriae. Número 3. Mostra o caminho ao agricultor. Mostra é imperativo segunda pessoa do singular. Portanto, a terminação será a. O verbo mostrar, em latim, é monstro. Na segunda pessoa do singular do imperativo, monstra. Monstra o caminho. Acusativo, objeto direto. Iam, ao agricultor, objeto indireto, dativo, agricolae. Então, monstra iam agricolae. Número 4. As filhas dos agricultores amam as estrelas. O verbo é amam, em latim amo. As filhas é um nome, vai ficar no nominativo, já que é sujeito de amam. Então, filiae, dois agricultores, genitivo plural, agricolarum. Agora, amam, verbo amar, na terceira pessoa do plural, amant. Agora, as estrelas, acusativo plural, stellas. Então, filiae agricolarum amant stellas. Número 5. A temperança das meninas encanta a professora. Professora é magistra. E temperança, nós já vimos, é modéstia. Encanta, nós também já vimos esse verbo, é o verbo delecto. Terceira pessoa do singular, delectat. E temperança será o sujeito, portanto, nominativo. Então, modéstia das meninas. Genitivo plural, puellarum delectat a professora. A professora, objeto direto, acusativo. Magistram. Número 6. A serva narra uma história à menina. Serva, em latim, é anquila. O verbo narrar, narro. Na terceira pessoa do singular ficaria narrat. Uma história, história é fábula. A menina é puella. Então, a serva é o sujeito, uma história, objeto direto, a menina, objeto indireto. A serva vai ficar no nominativo, uma história no acusativo e a menina no dativo. Então vamos lá. Anquila, nominativo, narrat, uma história. História é fábula. No acusativo, fabulam. Então, anquila narrat fabulam, a menina, dativo, puellae. Número 7. Amai a pátria. Amai é um imperativo, segunda pessoa do plural. Pátria, objeto direto, portanto, acusativo. Então, amai, terminação ate, amate, a pátria, patriam, acusativo. Número 8. O rouxinol ama a sombra das florestas. O rouxinol, em latim, é luscinia. O verbo ama, terceira pessoa do singular, amat. Sombra, nós já vimos, é umbra. E floresta, também nós já vimos, é silua. Então, o rouxinol é o sujeito, nominativo, luscinia, ama, terceira pessoa do singular, amat, sombra, objeto direto, umbram, das florestas, siluarum. Então, luscinia amat, umbram siluarum.
Número 9. Por que louvas a temperança? Porque nós já vimos é cur. Louvas é o verbo laudo, segunda pessoa do singular, laudas. E temperança é modéstia. Só que é objeto direto de louvas, então ficará no acusativo. Então, cur laudas modestiam. Número 10. As florestas ornam a terra. Florestas nós já vimos. Floresta é silua, aqui no plural, nominativo plural. Siluae, ornam, ornant, a terra, terram. Número 11. As meninas ornam o altar da deusa. Altar é ara, aqui no vocabulário, e deusa, dea. Então, as meninas, nós já vimos, puellai, nominativo plural, ornam, ornant, o altar, acusativo, porque é objeto direto. Aram, da deusa, genitivo, deai. Então, puellai, ornant, aram, deai. Número 12, o agricultor ara a terra. Agricultor, nós já conhecemos, agrícola. O verbo arar é aro, então arat, terceira pessoa do singular. E a terra fica no acusativo terram. Número 13, a serva prepara a refeição. Refeição é kena. Preparar, nós já vimos, é paro. E serva, anquila. Serva é o sujeito, anquila, prepara, parat, refeição, acusativo, kenam. Número 14, a cotovia voa. Cotovia é a lauda. E voa, verbo voar é wolo. Então, a lauda, wolat. A cotovia voa. As respostas de todos os exercícios se encontram na mesma página dos exercícios. A ordem das palavras nem sempre é a mesma das frases que eu utilizei resolvendo verbalmente os exercícios. A ordem não importa. O que importa é, na verdade, os casos em que nós colocamos as palavras. Com isso, nós encerramos a aula número 1 do curso de latim.